aqui, então. Beleza, minha gente? Agora vamos falar sério agora aqui, né? Que agora a reunião está sendo gravada, tem que falar sério, né? Então, a ideia é assim, ó. Termoquímica, o nome já diz assim, a química é uma ciência, termo vem de troca de calor, né? Então, a parte da química que estuda as trocas de calor. Então, as reações químicas, muitas delas liberam calor, como, por exemplo, colocar fogo no papel, né? Colocar fogo no churrasquinho, lá num carvãozinho para fazer o churrasco. O motor de carro, assim, que queima gasolina, óleo diesel, sei lá, álcool, sempre libera calor. São reações que liberam calor. A nossa digestão, por exemplo, é uma reação que libera calor. Libera calor para manter o nosso corpo sempre a 36, 36,5, 37 graus. É uma reação de combustão. E tem reações que absorvem calor. Né? São reações que absorvem calor. Então, essa troca de calor que existe nas reações, quem estuda é a termoquímica. Então, a gente já começa aí, ó, já começa estudando a classificação, vamos estudar já a classificação dessas reações. Então, tem uma classificação bem bobinha, bem simplesinha, da termoquímica, que é justamente classificação, que é em reações, ó, reações exotérmicas e endotérmicas. Esse assunto é do ano passado, da segunda série. Sempre na segunda série a gente começa vendo soluções, né? Soluções, propriedades coligativas, depois veio termoquímica, depois cinética química, depois equilíbrio químico, que é pH e pOH, e geralmente no final do ano a gente está vendo pilhas, eletrólise, eletroquímica. Então esse é um assunto de segunda série. O próprio prefixo aqui, ó, o prefixo exo, olha só, êxodo rural, exportação. Tá vendo? Ó, exo é para fora. E endo é um prefixo que quer dizer para dentro. Endoscopia, não é? Ó, endoscopia. Vai fazer um exame de estômago lá, né? Endo para dentro. Endoderme, aquela camada de dentro da pele, endo. Então, o próprio prefixo já mata. Ó, exo libera e endo absorve. Então, uma reação que libera calor, exotérmica, e uma reação que absorve calor, endotérmica. Aí tem vários exemplos, como eu falei antes ali. Se eu pegar um pedaço de papel e colocar fogo, a gente vai botar a mão em cima, a gente sente que queima. Por quê? Porque está liberando calor, uma reação exotérmica. Se eu pegar, por exemplo, segurar um cubo de gelo na mão, a gente sente que o gelo está roubando o calor da nossa mão. Então, aquele derretendo ali, fusão, o derreter do gelo, né? O gelo fundir, absorve calor da nossa mão. Então, ali é um processo, a fusão do gelo é um processo endotérmico. Se eu colocar água na chaleira, por exemplo, água na chaleira para ferver, então a água vai absorver calor do fogo para poder virar vapor, ó, absorve calor. Então, são processos que acontecem no dia a dia, que tem essa classificação, reação, ó, exotérmica e endotérmica. Então, como é que a gente pode, olhando assim, quando a gente vê a reação, a escrita dela, por exemplo, assim, ó, H2 mais meio de O2 produz H2O. Como é que a gente sabe se essa reação aqui ela vai ser uma reação endotérmica ou exotérmica? Não dá. Se eu tivesse escrito assim, ó, água líquida virando água, vapor. Se eu tivesse escrito assim, vocês saberiam dizer. Sim, ó. O que acontece? Ó, água líquida para vapor. Como é que eu consigo fazer água líquida virar vapor? Só se eu esquentar. Então, eu tenho que fornecer calor. Ó. Aqui é endotérmica. Ó. Endotérmica. Aqui ficaria fácil. Se eu tivesse escrito, por exemplo, assim, ó, CH4 mais O2, CO2 mais água. Se eu tivesse escrito assim, isso aqui é uma reação de combustão. Reação de combustão, ela tem essa cara, sempre assim, ó, reage com oxigênio, produz CO2 e água. A grande maioria das reações de combustão, elas reagem com oxigênio, produzindo CO2 e água. E as reações de combustão, elas são sempre exotérmicas.
Então, tem umas características, umas caras assim que a gente olha. Reação de combustão, sempre exotérmica. Queimou gasolina, queimou papel, queimou madeira, queimou gás de cozinha, queimou álcool. Qualquer coisa que queimar, queimou carboidratos. Ah, eu almocei agora, então esse almoço está sendo digerido. Isso vai virar o quê? Carboidrato lá para a nossa célula queimar e gerar energia. Energia para manter o corpinho quente, 37 graus. Carboidratos, está queimando, reação exotérmica. Então, falou em combustão, é sempre exotérmica. Qual é a cara da reação de combustão? É assim, ó, reage com oxigênio produzindo CO2 e água. Agora, quando a reação vem assim como está aqui, ó, não tem nada assim, não é uma reação de combustão, não produziu CO2 e água, como é que eu vou saber que a reação é endotérmica ou exotérmica? Ou pior ainda, se viesse assim, ó, A mais B dando C. E agora? A mais B dando C, quem é A, quem é B? Eu não sei. Como é que eu vou saber, olhando para a reação, que ela é uma reação endotérmica ou exotérmica? Tem que ter algum númerozinho a mais. Essa parte aqui, ó, é a parte dos reagentes e essa parte aqui é a parte dos produtos. Alguma indicação, alguma marcação ali, tem que ter um código para dizer para nós. Então, funciona assim, ó, vamos devagarinho. Entalpia. Entalpia, nós vamos chamar de H. Entalpia é H. O que é entalpia? Entalpia, na verdade, é calor. Traduzindo, calor. Então, o que é o calor da reação? H. Quando eu falar em calor, vocês vão lembrar de H. H, o que é H? Entalpia. Então, falou de entalpia, eu estou falando do calor da reação. Se eu falar em ΔH, vocês sabem que delta, o que é? Boa tarde, Maria Júlia. Vai chegando aí, ó. Vai chegando. Se eu falar em delta, o que é o delta? Delta é variação. Variação de quem? De entalpia, variação de calor. Variação de calor. E delta, todo mundo sabe que é final menos inicial. O calor que eu tenho no fim menos o calor que eu tenho no início. Então, essa é a entalpia. Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui. Está certinho agora. Então, ó, H é calor, delta é variação de calor. Tranquilo? Então, essa minha reaçãozinha aqui, ela não disse. Ela tem que dizer alguma coisa para eu poder classificar a reação em endotérmica ou exotérmica. Está faltando um negocinho aqui, ó. Então, eu vou reescrever. Ela deveria ter sido escrita assim, ó, A mais B mais 100 calorias dando C. Agora tem um númerozinho aqui como unidade, ó. Esse cara aqui, ó, isso aqui é calor. Calor é medido em caloria, ou quilocal, né? Ou pode ser joule, ou pode ser quilojoule, tanto faz, né? São unidades de calor, né? Vocês olham nas embalagens dos produtos alimentícios, lá tem lá tantas quilocalorias. Ah, que legal, então eu posso comer, eu não posso comer, tem muitas calorias, vai engordar, não vai engordar, aquela frescurada toda, né? Então, ó, se aparecer esse número aqui, a gente já sabe que isso aqui é a entalpia. Aí o cara já fica, opa, já estou atento, agora olha só. Esses 100 calorias estão antes da flechinha, antes da flecha. Então, eles são o quê? Eles são reagentes. Reagente. Então, quer dizer que o calor está entrando na reação. Ó, a dica, ó. O calor veio antes da flechinha, ele está entrando. Então, essa reação é endotérmica. Tá vendo? Ó, eu vou reescrever aqui. Ó. Então, quando aparecer uma reação escrita assim, por exemplo, ó, A mais B mais 100 calorias dando C. Ó, o calor está entrando. Se eu escrevesse assim, A mais B mais 100 calorias, ó, o calor está saindo. Se eu escrevesse assim, ó, A mais B menos 100 calorias dando C. Ó, olha a avacalhação aí que eu fiz, ó. A mais B dando C menos 100 calorias. Tá vendo a matemática, como ela pode ser escrita? Ó? Escrevi assim, ó lá. Como é que eu analiso isso aqui? Ó? 100 calorias está antes da flechinha, está entrando. Então, é endotérmica. Legal? Aqui, ó, 100 calorias, não está depois da flechinha? Depois, ó. Depois da flechinha quer dizer que é produto, está saindo. Então, é exotérmica. Ó, que legal.
Agora, esse aqui ficou estranho. Tá vendo que o calor é negativo? Ó. Antes da flechinha, negativo. Depois da flechinha, negativo. Como é que eu vou analisar esse calor entrando ou saindo, mas negativo? Dica. Ó, dica. Olha a dica. Ó. A gente faz isso aqui. Ó. A mais B, dando C mais 100. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse menos 100 aqui e joguei para onde? Joguei para o outro lado. Ó. Eu joguei esse 100 para cá. Então, ele passou a ser mais. Ficou igual a de cima, olha lá. Ó. Ficou igual a de cima. Então, se por acaso aparecer isso, né? Como é que ficaria essa de baixo aqui se eu fosse escrever de novo? Ó. Escrever de novo. Ó. A mais B. Aí eu pego esse menos 100 aqui, o que eu faço com ele? Ó? Esse menos 100 joga para o outro lado, para ele ficar positivo. Ó. Mais 100 calorias, dando 100. Ó. Então, a forma de escrever a reação, se aparecer o calor aqui, ó, o calor antes da flechinha. Ah, tá entrando. Calor depois da flechinha. Ah, tá saindo, exotérmica. Tá, mas se eles colocarem o calor assim negativo, fica esperto. Eu tenho que analisar o calor entrando ou saindo, mas não entrando menos. É como se eu ganhasse, ó, eu vou te dar um presente. O Roger aí está de aniversário domingo, né, Roger? Eu vou dar um presente para ele. Aí, quando ele abrir a caixinha, tá lá a minha fatura de luz para ele pagar. Ele vai ficar feliz, não vai? Pô, Sandoval, tu tá me dando uma dívida. Então, eu não estou ganhando nada, eu estou perdendo. Ó, pegou o raciocínio. Então, a ideia é sempre assim, ó. Eu vou olhar o calor se está entrando ou saindo, mas sempre assim, né? Ó. Onde é que ele está somando? Ó. Então, ele entrou aqui e ele saiu aqui. Como ele deu negativo, eu joguei para o outro lado. Aí ele ficou positivo. Ó. E esse aqui estava negativo aqui saindo, eu joguei para o outro lado, ele entrou aqui. Ó. Então, eu posso... É exotérmica também. Ó. Esse aqui está entrando? Não, esse aqui está entrando, ele é ao contrário. Né? Peraí. Esse aqui está saindo, ele é exotérmico. E esse aqui está entrando, é endotérmico. Então, eu posso analisar a reação de várias formas. Eu posso analisar assim, se for uma reação de combustão, que eu já dei a dica para vocês, reação de combustão é sempre exotérmica. Tá, professor, mas como é que eu sei que a reação é de combustão? Ó, o padrão dela vai ser sempre um combustível mais O2 produzindo CO2 e água. O que é o combustível? Álcool, ó, C2, H5OH, ou C8H18, gasolina, ou CH4, metano. Ó, mais oxigênio produz o quê? CO2 e água. Ó, mais oxigênio produz CO2 e água. Ó, mais oxigênio produz CO2 e água. Esse é um tipo básico, é bem clássico. Aqui não precisa aparecer número nenhum. Eu já sei que é uma reação de combustão. Combustão é sempre exotérmica. Essa é fácil. Agora, se a reação for um processo de mudança de estado físico, aí o cara bota lá assim, professor, eles botaram um exemplo lá que eu boiei, ó. Tava assim, ó, ferro sólido para ferro líquido. Aí eu não sabia responder. Como não? Como é que você faz o ferro sólido virar ferro líquido? Não tem que esquentar ele? Esquenta, 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 esquenta. Ó, calor. Dá calor para ele. Não tem que absorver calor? Absorve calor. Endotérmico. Dá calor para ele fundir. É a mesma coisa com o gelo. Como é que você faz o gelo derreter? Tem que tirar do freezer. Tira do freezer, põe sobre a mesa, vai ganhar calor, ganhar calor, ganhar calor. Tá vendo? Ó, entrando calor. Fácil essa aqui, né? Essa é uma segunda forma. A terceira forma que eu já mostrei também seria isso aqui, ó. A mais B mais 100 calorias, dando C. Opa, o calor está entrando, então é endotérmica. Tem mais uma forma de mostrar, de escrever para vocês, para dizer se a reação é endotérmica ou exotérmica. Através do ΔH. Olha só. ΔH. Vocês sabem que ΔH é final menos inicial. Delta é sempre assim, final menos inicial. Agora eu vou imaginar o seguinte, ó. Uma reação exotérmica, não libera? Libera. Se ela está liberando o calor, no final vai ter mais ou menos? Olha a lógica. Vai liberando, vai liberando. Imagina você sair aí com uns reaisinhos no bolso, vai no cinema, paga uma pipoca, vai gastando.
Aí paga o refrigerante, vai gastando. Aí paga o ingresso, vai gastando. Aí paga o amendoizinho, vai gastando. Daqui a pouco você fica sem nada. Não é assim? Libera, libera, libera. No final tem menos. Então, a ideia do ΔH é assim, ó. Reação exotérmica, ó. No final, ó o tamanho das letrinhas que eu fiz aqui, só para ficar percebendo, para perceber bem, olha só. No final é menor, tá vendo? No início era grande, ó, tinha bastante, aí liberou, 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 no final tem menos. Quem é o maior aqui? Não é o início aqui, ó, o inicial não é maior? Então, ó, ΔH vai ser negativo. Libera, 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 exotérmica. Libera, 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 no final tem menos. Ó o macetezinho. Libera, 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 no final tem menos. Agora, se fosse o contrário, ó. Imagine que eu esteja ganhando, estou ganhando, ó, estou ganhando calor, ganhando calor, ganhando calor. Então, no final, eu vou ter bastante calor e no início eu tinha menos. Ó, ó o tamanho da flechinha. Perceberam o tamanho aqui acima? Ó. Então, absorve, 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 no final vai ter mais. ΔH igual a positivo. Ó. Então, a reação exotérmica, libera, 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 no final tem menos. ΔH negativo. E essa aqui, absorve, 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 no final tem mais. Endotérmica. Então, a reação ela pode aparecer desse jeito aqui. Ó. Vou escrever agora. Imaginem que eu tivesse dado uma reação para vocês, para classificar se a reação é endotérmica ou exotérmica, se eu tivesse dado uma reação assim, ó. H2 mais meio de O2, H2O. Aí aparecesse assim, ó, pontinhos, ΔH igual a menos 286 quilojoules. Aí o cara olha para essa reação, se tivesse só isso aqui, o cara vai dizer, Sandoval, não sei que reação é essa, porque não aparece calor antes, não aparece calor depois, não é mudança de estado físico, porque não tem água líquida virando água a vapor. Mas olha o ΔH. Está vendo que o ΔH é negativo? Ó? ΔH negativo, exotérmico. Percebeu? Agora, se eu tivesse escrito assim, ó, Ca, CO3, CaO mais CO2. Só assim. Responda, ela é endotérmica ou exotérmica? Não sei. Não sei. Só assim a reação sem dica nenhuma? Não sei. Mas se eu tivesse escrito assim, ó, pontinhos, ΔH igual a mais, vamos botar aqui 2.000 quilojoules, estou chutando um número aqui. Interessa o número aqui, ó, sinal, interessa o sinalzinho. Aí o cara olha, ΔH positivo, ó, lembra, macetezinho. Libera, 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 no final tem menos. Exotérmica. Absorve, 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 no final tem mais. Endotérmica. Não é fácil isso aqui? É muito fácil. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aí, quando eu terminar a aula, eu boto lá no grupo para a gente. Ó, deixa eu compartilhar a telinha aqui. Lá vai, lá vai. Química 1, capítulo 20 e 21. Ó, nós estamos vendo hoje, então, ó, calor, que é entalpia, calor, H. Quais são as unidades que a gente usa? Caloria, joule, quilocaloria, kilojoule. Ó, entalpia, variação de entalpia, já falamos. Depois nós vamos falar da lei de Hess, estado padrão, blá, 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 blá. Esses são os próximos capítulos. Agora, a termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor, já foi. Olha ali, ó, um exemplozinho. Ó. O primeiro corpo A está a 50 graus, o segundo corpo B está a 10 graus. O calor vai passar da onde para onde? Sempre do mais quente para o mais frio. Entende? É sempre assim, é sua mão que esquenta o gelo, não é o gelo que esfria a sua mão. A física tem isso, a física tem um sentido ali. Ó. O calor sempre flui do mais quente para o mais frio. É isso? Então, se eu botar a mão no fogo, quem queima a minha mão é o fogo. Ah, né? Aí fica fácil, não é só a mão que esfria o fogo? Não, é o fogo que queima a sua mão. Então, é a mesma coisa. Não é o gelo que esfria a sua mão, é a sua mão que está passando calor para o gelo e ele vai derreter. Ah, tá. Então, quer dizer que quando eu ponho gelo na bebida, é a bebida que vai passar calor para o gelo. Então, ela vai perdendo calor, a bebida, mas o gelo ganha, não ganha? O gelo está ganhando calor. Então, tem dois processos ali. O gelo absorve calor para derreter e a bebida vai perdendo calor para esfriar. Então, o calor passa da temperatura maior para menor, só que vocês já sabiam disso. Ali, por exemplo, ó, se eu boto água no congelador,
que vai acontecer? A água, bota no congelador, a água da torneira está 20 graus, 25 graus, no congelador vai estar menos 10, então está perdendo calor, perdendo energia, está certinho. E se eu fizer o contrário agora, se eu tirar o gelo do congelador, ela vai esquentar, né? Vai, está absorvendo calor para derreter. Então, coisinhas que eu já falei, né? Processo endotérmico, exotérmico, blá, 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 já falei tudo isso aqui, ó. Então, entalpia, que é entalpia, caloria ou joule, já falei isso aqui também. A variação de entalpia é ΔH, já falei também. E aqui, ó, uma outra maneira de mostrar para vocês se a reação é endotérmica ou exotérmica, através de um gráfico agora. O Enem adora isso. Gráficos, tabelas, para ver se vocês sabem interpretar gráfico. O Enem adora isso aqui, é uma habilidade, uma competência. O Enem trabalha muito, né? Habilidades e competências, então ele quer saber o quê? Se você sabe olhar para um gráfico e tirar os dados desse gráfico, olhar para uma tabela e interpretar essa tabela. Então vamos ver, deixa eu descompartilhar aqui. Se eu desenhasse assim para vocês, ó, se eu desenhasse um gráfico assim, assim. Vamos botar números aqui, ó. 10, 20, 30, isso aqui é H, entalpia. Entalpia é calorias. Entalpia, calor. Aí aqui vem, ó, a reação é A mais B dando C. Até aqui, tranquilo? Aí eu poderia desenhar esse mesmo gráfico assim, ó. Ó, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30, isso aqui é H, aqui é o eixo X, ó, pronto. Aqui seria a reação inversa, vamos fazer aqui, é C dando A mais B. Então vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Aqui é o A mais B, aqui é o C. Aqui é o C dando A mais B. Então, ó, o que está acontecendo nesse primeiro desenho aqui, ó? Onde é que começa? Começa, a gente lê gráfico de cima para baixo, direita para esquerda, de baixo para cima? Não, né? A gente lê os gráficos da esquerda para a direita, não é assim que a gente lê? Da esquerda para a direita. Aqui é o eixo, ó, eixo XY começa no zero. Então, eu estou lendo assim, ó, começa aqui, início, e vem, ó, vem, sobe aqui, e chegou aqui, ó, pronto, aqui é final. Início, fim. Tranquilo? Então, ó, a reação começa aqui e termina aqui, ó. Começa aqui e termina aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. Então, o que é ΔH? ΔH é o quê? H final menos H inicial. Não é isso? Final menos inicial. Então, se eu comecei aqui e terminei aqui, quem é o 10? O 10 é final. Então, eu vou ter 10 menos 20. Quanto é que dá 10 menos 20? Menos 10. Está vendo ΔH negativo? ΔH negativo, o que ele é? ΔH negativo é exotérmica. Já matou o negócio aqui, já fez, já achou uma respostinha aqui, ó. Exotérmica. Tá vendo? Agora, esse outro gráfico aqui, vamos ver ao contrário aqui, assim, ó, como é que ficaria? Ó. Onde é que está o início desse negócio aqui? O início é aqui, ó. Aqui é o início. Ela foi lá em cima e voltou. Aqui é o final. Então, ó, início, fim. Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui eu tenho, ó, C, termina em A mais B. Então, vamos lá. ΔH. Vai ser final, ó, final que é 20, menos 10, que é o inicial. Então, ΔH vai ser igual a mais 10. Mais 10, 10 positivo, né? Isso é endotérmica. Tá vendo como é fácil de olhar o gráfico? Então, você começa lá, ó. Começou aqui e terminou mais embaixo, tá vendo? Ó? Começou aqui, libera, 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 tá aqui embaixo, ó. Desceu, desceu. De onde começou, onde terminou, liberou calor. E aqui, ó, onde começou, onde terminou, tá mais alto. Então é endotérmica. Tranquilo. Gráfico para olhar, tranquilo. Agora, o que é esse pedacinho aqui, ó, que vocês estão olhando aqui, assim, do início, ó, até lá em cima, ó. Do início até lá em cima, ó.
Esse pedaço aqui todo mundo já viu, ó. Esse pedacinho aqui é ΔH. Esse pedacinho aqui, ó, é ΔH. ΔH é a variação aqui, ó. Início, fim. Aqui também, ó. Início, fim. Isso é ΔH. Agora, o que é esse pedaço aqui vermelho aqui, ó? Na reação exotérmica é menor, na reação endotérmica é maior. É isso aqui, ó. Energia de ativação. Vou botar aqui energia de ativação. O que é energia de ativação? Bem simples, o nome já está dizendo, energia de ativação. Pensa comigo, para ativar. Então, eu tenho gás de cozinha. Legal. Ele é combustível, tá? Legal. Se eu abrir a válvula do gás, abri lá. Abri, mas não risquei palitinho de fósforo, não deixei aquela faíscazinha, nada assim. O gás vai ficar vazando e não vai pegar fogo. Por quê? Porque falta faísca. Falta o palitinho de fósforo. Então quer dizer que o carro também, né, tem gasolina no motor, mas por que ela não queima assim? Porque falta bater a chave. Quando a gente bate a chave, tem uma faísca que explode a gasolina, motor a explosão. Quer dizer então que se eu tenho papel e oxigênio, né, não tem papel e oxigênio? Vocês têm a apostila de vocês, que é de papel, vocês têm oxigênio em volta, por que os dois não queimam? Porque falta a energia de ativação, que é o palitinho de fósforo, alguém riscar um palitinho de fósforo e encostar no papel. Tá. Então, a energia de ativação é a energia necessária para quê? Para ativar a reação. Olha que fácil. Então, a gasolina só vai queimar se eu bater a chave. O papel só vai pegar fogo se eu riscar o palitinho. A energia de ativação. O gás de cozinha precisa daquela faísca. Tá. Energia de ativação. Então, o que é esse negócio aqui, ó? Esse pedaço aqui é energia de ativação. Esse pedaço aqui, ó, é energia de ativação. Vocês percebem que a reação exotérmica é menor? A reação exotérmica não é aquela que libera calor? Então, ela é rápida. Botar fogo no gás é só uma faísca. Depois ele libera bastante calor, bastante calor. Ligar o motor do carro, basta bater a chave. Gera uma faísca e... Eu lembro que quando bota aquele álcool no carvão, lá na churrasqueira, fazer um churrasquinho, lá uma linguicinha, joga um álcool por cima do carvão, tem que riscar um palitinho e jogar de longe, né? A energia de ativação é pequena na reação exotérmica. Ó. Exotérmica, a energia de ativação é pequenininha. Já uma reação endotérmica, como ela gosta de calor, o que a gente tem que dar para ela? Tem que dar calor. Então, ela gosta de calor, tem que dar calor. Reações exotérmicas são mais rápidas, porque a energia de ativação é menor, então ela já começa mais rápido. E as reações endotérmicas são mais lentas, elas precisam de mais calor para começar. Então, já foi uma dica aqui, ó. Nós já vimos várias coisas. Ó. Por exemplo, como é que eu vou classificar uma reação endotérmica e exotérmica? Só se eu tiver alguma coisa escrita. Então, reação de combustão, sempre exotérmica. Sempre exotérmica. Mudança de estado físico, fica ligado. Sólido para líquido tem que ganhar calor para derreter. Líquido para gasoso tem que ganhar calor para virar vapor. Agora, de vapor para líquido, como é que eu faço o vapor que está muito quente voltar a ser líquido? Tem que esfriar ele, perde calor. Aí o líquido, como é que eu faço o líquido virar gelo? Tem que botar no freezer, tem que tirar calor. Ó, exotérmico. Mudança de estado físico é uma teta, é fácil. 2 palitinhos. Agora, na reação pode estar escrito, então, calor antes, calor depois. Pode ter o ΔH positivo ou negativo. Legal. E pode ter o gráfico, assim, ó. Como tem aqui assim, que a gente já vai fazer um exercício aqui. Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui já, para a gente brincar um pouquinho, para ver se vocês se ligaram nos conceitos. Quer ver? Ó? Aqui é mais um exemplo de reação endotérmica, exotérmica, que eu já falei. Agora vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Aí a gente já brinca que nem gente grande. Está lá assim. Analise a figura abaixo, assinale verdadeiro ou falso nas proposições abaixo. Então, o que é? Será que é uma reação endotérmica, olhando para o desenho abaixo? Está lá o gráfico ali, o gráfico embaixo.
Como é que eu vou saber se o desenho é de uma reação endotérmica ou exotérmica? Agora, né? Agora que são elas. Como é que nós vamos fazer? Deixa eu ver. Ah, professor, o desenho está ali, ó. Vou fazer aqui para vocês, ó. Ele começa em cima, tem uma reta, assim, ó. H2 mais meio de O2. Aí tem uma flechinha descendo aqui, tem H2O. E aqui tem um ΔH igual a menos 241,6 kJ. Pronto. Aí ele pergunta assim, ó. Ocorre liberação de calor, ou seja, o processo é exotérmico? Olha o ΔH. ΔH não é negativo? ΔH negativo, o que é? Exotérmico. Então, o primeiro parênteses é verdadeiro. Se você colocou o primeiro parênteses como verdadeiro, o segundo só pode ser falso. Por quê? Ó, ocorre absorção de calor, ou seja, o processo é endotérmico. Se você já falou que ele era exotérmico, agora só pode ser endotérmico, né? Não pode ser o contrário, né? Aqui é falso. Aí o terceiro parênteses diz assim, ó, os reagentes ganham calor ao se converter em água. Pensa comigo. Você não falou que a reação era exotérmica? Exotérmica não ganha calor. O reagente perde calor para se transformar em água. Ó, então, é exotérmica, libera calor. Então, aqui é falso de novo. Ah, professor, está o gabarito lá atrás. Gente, é para entender. O gabarito é só um detalhezinho, para ver se está certo, para checar. Ó. Aí tem o quarto parênteses. Ó. O calor envolvido na formação de 180 gramas de água é de 2.416. Ih, agora deu nó, né? Então, vamos fazer aqui, não tem problema. Vamos fazer aqui, ó. Qual é a reação? H2 mais meio de O2, flechinha, H2O. Tá aqui, ó. H2 mais meio de O2 desce. Tá aqui, ó. H2O. Essa é a reação. E quanto é que vale o ΔH? ΔH igual a menos 241,6. Isso está escrito ali, está escrito ali. Está escrito aqui, ó. ΔH menos 241. Tá, e agora? O que se faz com isso? Pensa, vamos ler o que está escrito aqui. Vamos ler, olha só. 1 mol de hidrogênio soma com meio mol de oxigênio, está somando, ó, e produz 1 mol de água. 1 mol de água. Ó, 1 mol desse, meio mol desse aqui, produz 1 mol desse aqui. E libera quanto? Libera 241,6. Não é isso? Está escrito ali? Está escrito? Tá, mas ele falou em massa, né? 180 gramas de água vai liberar quanto? Pensa comigo, ó. 1 mol de água. Quantos gramas tem isso aqui? H2O. Vamos fazer aqui, ó. H2O. HO. O hidrogênio tem massa 1, hidrogênio tem massa 1, oxigênio tem massa 16. Soma tudo, não dá 18? Ó, 18 gramas, tem aqui, ó. 18 gramas de água libera 241,6. Não está escrito isso? Ó, 1 mol de água. 1 mol de água tem 18 gramas. 18 gramas libera 241. 180 vai liberar 10 vezes mais, 2.416. Ah, então quer dizer que está certo lá. Está certo. Ó. Vamos compartilhar a telinha de novo. Ah, ó. O calor envolvido na formação de 180 gramas de água é 2.400. É verdadeiro. Verdadeiro. 4 parênteses, verdadeiro. E o último parênteses ali, ó. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. Pensa. Dos produtos é maior. Como é que o produto vai ter mais calor? Então, absorve, 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 no final tem mais. Então, como é que produto vai ter mais se a reação for endotérmica? Você já disse que era exotérmica, então aqui é falsa. Então, essa questão aqui, depois, ela tinha lá a letra A, B, C, D, E, né, que tinha a sequência correta, é VF, F, VF, tá lá, mas isso aqui eu tirei fora porque não interessa. Então, a questãozinha fácil, pensa numa questão fácil. Mais uma, ó. Eu vou escrever a reaçãozinha aqui no quadro para a gente, ó. Vou escrever a reaçãozinha aqui. Então, Fe, ó, reação do ferro. Fe2O3, ela é da Mackenzie, São Paulo. Também é uma questão múltipla escolha. Então, tem Fe2O3. Fe2O3 mais 3 carbonos, flechinha. Não, mais aqui, né? Tem mais 491,5 kJ
2Fe mais 3CO. Ó, da transformação de óxido de ferro 3 em ferro metálico, então esse aqui transformou nesse aqui. Ele está dizendo o quê? É uma reação endotérmica? Vamos lá, 4 parênteses. Primeiro, olha o calor aqui, ó. O calor está entrando ou está saindo? Ele está antes da flechinha, ó, antes da flechinha. Antes da flechinha ele está entrando. Se o calor está entrando, é endotérmica, absorve calor. Então, o primeiro parênteses é verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro, o segundo tem que ser falso, né? Ou ela é endotérmica ou ela é exo. Não pode ser duas coisas. Ou, né? Não dá. Aí você botou ali, ó, a energia absorvida ou liberada. Só pode ser absorvida, você botou que era endotérmica, então só pode ser assim, VF, VF. Se você colocar verdadeiro em todos eles, você se matou em duas. Porque ou ela é verdadeira e falsa aqui, verdadeira e falso aqui. Não tem como. Uma exclui a outra. Cuidado, porque isso acontece em questões. Aí o cara vai lá, chuta uma questão somatória, né? Questão somatória de UFSC. O cara vai lá, botou duas que, meu Deus, uma é o contrário da outra. Ou ela é endotérmica ou ela é exo. As duas não pode ser. Vamos para mais um. Essa aqui estava muito fácil. Essa estava muito fácil. Agora, olha o que ele fez com o valor ali, ó. Dá só uma olhadinha o que ele fez com aquele quilojoule que estava ali, ó. Fe2O3 mais 3C, flechinha 2Fe mais 3CO menos 491,5. Não é ΔH isso aqui, ó. Não é ΔH, é calor aqui, ó. Calor que está dentro da reação, ó. Aqui são os reagentes, aqui são os produtos. Então, está dentro da reação, ó. E agora, como é que eu vou interpretar isso aqui? Lembra daquela dica do sinal que eu falei? Se o calor está aqui, ó, está aqui negativo, vamos reescrever então, ó. Fe2O3 mais 3C mais 491,5, flechinha 2Fe mais 3CO. Eu joguei isso para lá. Joguei para lá, pronto. Aí ficou fácil. Agora é a mesma reação, a mesma questão de antes. A mesma questãozinha de antes. Então, é uma reação endotérmica? É, ela está absorvendo o calor. Ela é exotérmica? Não. Se ela é endotérmica, não pode ser isso. É absorvido o 491? É. É liberado isso? Não. Aí ele faz mais uma pergunta. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes? Ó, se ela é endotérmica, absorve, no produto final vai ter mais. Então, tá certo aqui, ó. Tá certo. E agora, ΔH é maior que zero? Quando é que ΔH é maior que zero? Libera, final é menos. ΔH, ó, libera, final tem menos. ΔH negativo. Absorve, no final tem mais. Verdadeiro. Então, é VF, VV. Meu Deus, essa aqui é muito, mas pensa numa questão muito fácil. Agora, de novo, ó, olha lá. Ó. É a mesma reação, só que ela está escrita de outra forma. Quero ver se agora percebe só a diferença. Ó. Fe2O3 mais 3C, 2Fe mais 3CO. E aparece assim, ó, ΔH igual a mais 491,5. Agora é ΔH, agora está escrito ΔH. Agora mudou. Está escrito ΔH. Ó. E agora? Agora vamos interpretar. ΔH positivo. Ó. Libera, no final tem menos. Absorve, no final tem mais. Então ela é o quê? Ela é endotérmica. Se ela é endotérmica, não pode ser exo. É uma reação que absorve 491? Verdadeiro. A energia liberada é tanto? Não. A entalpia dos produtos, ó, a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes? Espera aí. Entalpia dos produtos é menor? Produto é final, né? Libera, no final vai ter menos. Não, mas não é liberando, ela está absorvendo, então essa aqui é falsa. E a última que é, ΔH é maior que zero? É, ΔH positivo, ó. Verdadeiro. Então, FFV, VFV, FFV. Fácil essa questão. Muito, mas é muito fácil. Tem mais aqui? Tem mais questão aqui? Claro que tem. Ó. Ó, vamos lá. Fatores que influenciam o ΔH. O que influencia o ΔH? Estado físico? Sim, né, gente? Estado físico influencia. Se eu botasse assim, ó, eu tenho água
no estado sólido. Será que ela tem mais calor ou menos calor que água no estado líquido? Será que água no estado gasoso, vapor? Qual delas vocês acham que tem mais calor? Vapor não tem mais? Como é que eu chego no estado gasoso? Imagina, a água na geladeira, no freezer, está menos 10. A água líquida da torneira é 20. A água a vapor é 100 graus. Então, o ΔH aqui, ó, vapor tem mais calor que água líquida, que tem mais calor que água sólida. Claro que tem. Para você fazer água no estado gasoso, você tem que dar mais calor para ela, então ela vai ficar com mais calor. O que mais interfere, influencia? O estado alotrópico. O que é alotrópico? O que é isso? Alotropia. Vocês nunca ouviram falar? Alotropia. Claro que sim, vocês conhecem, olha só. Carbono grafite, carbono diamante. Vocês conhecem? Conhecem. Carbono grafite é feito de carbono. E carbono diamante é feito do quê? De carbono. Ah, peraí. O que muda é o arranjo entre os átomos, mas é o mesmo elemento. Oxigênio gasoso que a gente respira e ozônio lá da camada de ozônio. Ah, eu conheço os dois, claro que sim. O ozônio está lá na camada de ozônio, o oxigênio é aquele que a gente respira. Grafite a gente conhece, diamante, a gente é pobre, a gente não vê diamante, mas o diamante é feito de carbono. Isso é alotropia. Qual é a definição? Um elemento sozinho, ele consegue fazer duas substâncias diferentes. Aí tem o fósforo, tem o enxofre, tem vários outros exemplos. Mas os mais clássicos são esses aqui, ó. Qual deles tem mais calor? Que depende do estado aqui, ó. Então pensa assim, qual é o mais simples sempre? Carbono grafite. Qual é o mais simples? Não é o oxigênio? Então o ΔH, ó, o ΔH do diamante é maior que o do carbono grafite. Porque para você pegar o grafite e transformar em diamante, tem que dar muita energia para ele. O ozônio para o oxigênio, o ozônio tem mais. Então sempre pensa, ó, quando tiver uma variedade alotrópica, oxigênio e ozônio, O2 e O3, o O3 tem mais energia, tem mais calor, ΔH é maior. Porque para chegar lá, tem que dar mais calor para ele. E o carbono, grafite, diamante. Diamante tem mais caloria. Por quê? Porque para chegar no diamante, tu tem que... Olha, não é fácil fazer diamante. A natureza leva alguns milhares de anos. Então, ó, o estado físico interfere no ΔH e o estado alotrópico. Aí fala aqui dos alguns exemplos de alótropos, né? Alotropia, carbono grafite, carbono diamante, fullereno, aí tem vários assim, mas isso aqui não é coisa de vestibular. Aí os nanotubos, e essa é a forma geométrica, né, do carbono lá. O carbono, como é que ele aparece na forma geométrica. Ó, é bem diferente. Bem diferente o arranjo geométrico, mas é tudo carbono. Carbono purinho, purinho, purinho. Só que o arranjo geométrico é diferente. Só botei a fotozinha, a figurinha, só para vocês terem uma ideia. Os alótropos do oxigênio. Aí do fósforo, tem o fósforo vermelho, o fósforo branco. Aquele fósforo da caixinha de fósforo mesmo, aquele é o vermelho, que a gente conhece, é mais para marrom do que para vermelho, né? E tem o fósforo branco. Aí o enxofre também tem, mas aqui não é tão importante assim, ó. Vamos lá. Vamos ver mais um exemplo aqui para vocês classificarem a reação. Quer ver? Vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Vocês vão prestando atenção, eu vou fazendo aqui, ó. Ele deu uma reação, ó. 2H2 mais O2, flechinha, 2H2O, e tem um ΔH de menos 572 quilojoules. Isso. E agora? Como é que eu vou saber se ela é endotérmica ou exotérmica? Aí o cara bota ali, ó, duas opções que é exotérmica e duas que são endotérmicas. ΔH negativo, ó, já matou, né? Ó. As duas últimas são falsas. Por que as duas últimas são falsas? Porque ela não é endotérmica, não é endotérmica. Eu sei que é exotérmica. Só que tem uma diferença nas duas ali, ó. É exotérmica liberando 286 kJ por mol de oxigênio e a exotérmica liberando 572 kJ para 2 mols de água. Aí o cara, agora deu nó. Deu nó, então eu vou fazer aqui, ó.
Vamos fazer aqui, tranquilo, deu problema, a gente faz aqui. Ó. O que está escrito aqui? Ó? 2 mols de hidrogênio reage com 1 mol de oxigênio e produz o quê? Ó? Produz 2 mols de água. Então, ó, 2 para 1 para 2. Essa é a estequiometria. E está liberando 572 kJ. Não é assim? Então, para cada 2 mols de hidrogênio, libera 572. Para cada 1 mol de oxigênio, libera 572. Para cada 2 mols de água, libera 572. Agora, se eu tivesse aqui 4 mols, não teria que ter 2 aqui? Não teria que ter 4 aqui? Ó? É proporcional, né? Dobra, dobra, dobra. O que vai ter aqui? O dobro. É proporcional. E se eu tivesse aqui 1 mol, metade, eu teria que botar aqui quanto? Meio mol. Eu teria que botar aqui 1 mol. Não é metade? Então, aqui daria o quê? Metade. Divide por 2, metade. Então, a reação é proporcional. Então, vamos ler de novo a letra A. Vamos ler de novo ali a letra A, só para ver o que ele botou lá. Ó. É exotérmica liberando 286 kJ por mol de oxigênio, consumido. Para cada mol de oxigênio, para cada mol, libera 572. Está errado isso aí. É exotérmica liberando 572 para 2 mol de água. Está certo, ó. Para 2 mol de água, libera 572. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. FV, FF. Isso é muito fácil. Pensa num troço fácil. É muito, muito, muito facinho mesmo. É só estar bem tranquilinho, ligadaço. Tem que estar ligadaço. Não pode estar lá marcado de touca ali, ficar songão ali fazendo prova. Não, tem que estar ligado. Né? Vai fazer uma prova, tu tem que estar dormido, descansado, bem alimentado, não demais alimentado, que o cérebro também precisa de um sossego. Então, descansou bastante, está bem alimentado, está tranquilo? É só ler com calma. Vamos fazer mais um, Ó. Agora são 14h11. Nós vamos até, deixa eu ver, 1h20, 2h10, 10 para as 3, né? Nós temos tempo aqui. Ó. Então, vamos compartilhar mais uma telinha aqui. Mais um aqui. Vai lá. Ó. Agora tem esse exemplo aqui. É um gráfico agora aqui. Ó. Considere o diagrama de energia. Agora tem desenho, né? Essa é a parte mais fácil. Quando tem desenho assim, é a parte mais fácil. Então, deixa eu copiar aqui. Ó. Tem um gráfico. Ele aparece ali 3 linhas. Aqui. Aí sobe, tem uma linha lá. Aí desce, tem uma linha aqui. Então, ele está aqui assim, ó. Menos 283. Aqui tem menos 242. Aqui está no zero. Aqui tem H2 mais meio de O2. Sobe a flechinha aqui. Ó. Aqui tem H2O líquida. Aqui tem, vou botar um líquido decente aqui, ó, Lzinho. Aqui, pronto. Aqui tem H2O gasoso. Tem uma flechinha que desce aqui, ó. Pronto. É assim o nosso desenho. Isso. E tem essa flechinha que vem daqui para cá também. Então, vamos devagarinho. Vamos ver. Ó. Qual a opção que contém a equação química correta? Vamos testar a letra A. Vamos testar a letra A. Nós temos que testar todas elas. Ó. H2 mais meio de O2 vai dar H2O gasoso. E ele está dizendo que o ΔH é mais 242. Vamos pegar esse caminho aqui. Então, ó. O H2 mais meio de O2 é esse pedaço aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Que ele está vendo, ó. H2 mais meio de O2 para H2O gasoso. Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Como é que eu calculo? Não é final menos inicial? Final menos inicial, ó. ΔH igual HF menos HI. Final é menos 242. Final menos inicial, menos zero. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar mais 242 ou menos? Vai dar menos. Então, a letra A a gente já eliminou. Vamos para a letra B. Lógico, vamos fazer a letra B. Ó. Ele tem água líquida para água vapor. Ó. H2O líquida para H2O gasosa, vapor.
Então, é esse pedaço aqui, ó. É esse pedacinho aqui que ele tem, ó. Esse aqui, ó. Vamos tirar essas flechinhas daqui, tirar isso aqui, ó. Pronto, ó. É esse pedaço aqui, ó. Perceberam? Então, é esse pedacinho aqui, ó. Então, eu tenho final é em cima, a flechinha está subindo, ó. Líquida para gasosa. Então, ó, menos 242 menos 283. E ele está dizendo ali que isso aqui dá menos 41. Vai dar, então, ó, menos 242 mais 283. Dá para ver que isso aqui vai ficar positivo, né? E não negativo, não vai ficar negativo, ó. O sinal, o positivo é maior, então a letra B também não é. Letra B também não é. Ah, então quer dizer que eu vou indo assim, eu vou testando assim? É, vai testando assim. A letra C, ela diz o quê? Que é H2 mais meio de O2, flechinha, H2O líquida, e o ΔH é mais 41. Então, nós vamos pegar o que agora? É para água líquida. É esse pedaço aqui, ó. H2, ele está descendo, tá vendo? Ó? É H2 para H2O líquido, ó. Ele está descendo aqui, ó. Então, eu vou... início, fim. Então, é menos 283 menos 0. Ó, toma cuidado, ó. É esse pedaço aqui, lá do H2 até chegar embaixo. Final menos inicial vai dar 283, não dá 41. Sem chance de dar 41. Então, vamos testar a letra D. A letra D é o nosso gabarito ali, não é a letra D? Então, vamos lá. Ele diz que a letra D tem H2O líquida para H2 mais meio de O2. Então, onde é que está a água líquida? É para cima agora aqui, ó. É essa flechinha para cima mesmo. É esse pedaço aqui que ele quer, ó. Só que termina lá em cima. Termina aqui, ó. Então, o que é para fazer aqui? Final, menos, ó. Final menos inicial. 283. E é final menos inicial. O inicial é negativo, menos com menos mais 283. O que ele diz ali? Que dá mais 283. Então, a letra D é a nossa resposta. Vamos fazer a letra E só para ver por que a letra E não deu? Porque a gente tem que testar tudo, né? Vai que tem alguma coisa ali. A letra E, ele diz assim, ó, que a água gasosa passou para H2 mais meio de O2. Então, é a flechinha para cima, ó. Eu quero esse pedaço aqui, ó, para cima. Ó, água para hidrogênio. Ele diz que dá 0 esse valor aqui. Está dizendo que dá 0. Não sei, vamos fazer, ó. Então, final é 0, menos inicial, que é menos 242. Isso aqui vai dar mais 242. Não dá 0. Perceberam? Então, a letra D aqui ficou, meu Deus, ficou muito facinho para entender. Então, quando aparece uma questãozinha assim, que você vai ter que ir testando as opções. Vai testando. Se tu soubesse qual é o gabarito, já ia direto, mas não sabe, né? Então, eu vou testando, ó. De água gasosa até chegar lá em cima, eu estou subindo. Então, final está lá, ó. Final é lá. Final menos inicial vai dar 242, e não 0. Então, a letra E também não era, né? Então, só podia ser a letra D mesmo. Estava certinha a questão. Tem mais exercício? Tem. Nós estamos vendo a parte teórica aqui, ó. Parte teórica. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. 14h40? Aqui a Maria Júlia falou ali. Beleza. Não, tranquilo. Obrigado, tá? Né? Aqueles horários 1h22. Tá certo que são 40 minutos, né? Tá tranquilo. Obrigado, Maria Júlia. Então, deixa eu ver aqui. Compartilhar de novo a nossa tela aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Medida, unidade de calor. Isso vocês já sabiam também, né? Caloria. Cuidado que isso aqui, ó. Cal, ou cal, assim, ó. É a mesma coisa, tá? Agora, quilocal, para cá, ó. Aqui tem vezes 1000, né? Ó, caloria para quilocal. Então, se eu tiver 1 quilocal, na verdade, eu tenho 1000 calorias. Não é isso? Lembram? Agora, joule. Joule, vou botar aqui do ladinho, ó. Joule e quilojoule. Tem essas diferenças também, ó. É a mesma coisa, é 1000.
Aí da conversão de caloria para joule é 4,18. Então, é uma conversão. É como dizer assim, ó, hoje está quente, está fazendo 298 Kelvin. Aí o cara, meu Deus, vai cozinhar todo mundo. Calma. É só fazer menos 273, vai dar 25 graus centígrados. Não está tão quente assim. É escala de temperatura, só que são escalas diferentes. A conversão tem uma conversãozinha, né? O americano adora Fahrenheit, a gente usa centígrados Celsius, né? Kelvin é temperatura absoluta, não se usa para medir temperatura, é para cálculos, né? Então, a mesma coisa, joules, ó. Joules tem uma conversão para calorias, que é 4,18, ó. Então, uma caloria corresponde a 4,18 joules. Então, J, né? Joules. Então, se eu tiver, sei lá, 1.000 calorias, eu vou fazer isso aqui vezes 4,18, vai dar 4.180 joules. Ou 4,18 quilojoules. Aí seria 4,18 quilojoules. 1.000 vezes 1.000. É só para vocês terem essa conversão. Isso aqui a gente já sabia. Tá, deixa eu passar para frente. Entalpia ou calor de formação. Agora a gente vai ver a primeira forma de calcular o ΔH. Existem 3 maneiras. Deixa eu descompartilhar aqui, para ficar olhando para a minha cara de novo. Então, aqui, ó, existe a entalpia de formação, existe a lei de Hess, ficou muito junto aqui, ó. Lei de Hess, e existe a energia de ligação. São 3 maneiras, ó. Nós vamos ver entalpia de formação hoje, depois a gente vai ver lei de Hess e energia de ligação. 3 maneiras de se calcular o ΔH, para saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Quando é teórico, a gente olha para a reação e diz, ela é endotérmica, ela é exotérmica, tal. Mas quando é um cálculo, como é que a gente sabe se ela é endotérmica ou exotérmica? Então, tem que calcular. Então, ó, a entalpia de formação é a primeira. Vamos lá. Entalpia de formação funciona assim. Ó. O que os cientistas fizeram? Eles foram lá e fizeram o seguinte. Ó, pegaram H2 mais meio de O2 e fizeram água no estado sólido. Sim. Aí depois eles pegaram H2 mais meio de O2 e fizeram água no estado líquido. Aí depois fizeram água no estado gasoso, vapor. Eles foram produzindo, produção, tá? Eles estão formando substâncias, formando. Aí eles foram lá e mediram, ó, o ΔH da água no estado sólido é X. O ΔH da água no estado líquido é Y. Eles foram tabelando isso, tabelaram para nós. Então, todas as substâncias que vocês conhecem, todas elas, H2O, CO2, H2SO4, sei lá, todas as substâncias que vocês conhecem já têm o seu ΔH de formação. Tem uma tabela com isso. Os cientistas já foram lá para o laboratório e já calcularam tudo. Só que eles fizeram isso a 25 graus, um ATM, e tem a tabela. Tabela com as ΔH de formação. ΔH de formação. Aí vocês vão ver que vai aparecer uma bolinha em cima assim, ó, porque isso aqui quer dizer padrão. Padrão por quê? Porque foi feito, ó, padrão, foi feito a 25 graus no ATM. Então, essa tabela já existe, não se estressa em calcular isso. Você só tem que achar essa tabela ou esperar que o exercício dê para você o ΔH de formação. Então, ó, quando você for calcular o ΔH de uma reação inteira, você tem que ter o ΔH de formação de cada substância dessa reação. Então, funciona mais ou menos assim. Ó. Vou pegar um exemplozinho bem bobo, assim, tá? Bem nada a ver, assim, só para a gente brincar. Então, tem a reação do CH4 mais O2, dando CO2 mais água. Aí você vai olhar na tabelinha, tá lá assim, ó. ΔHF padrão do CH4. ΔHF padrão do CO2. ΔHF padrão do H2O.
Então, cada uma dessas substâncias vai ter o seu ΔH de formação padrão. Padrão é 25 graus no ATM. Então, vamos botar aqui números. Vou chutar números aqui só para a gente brincar aqui de fazer a continha. É quilojoule por mol, quilojoule por mol, quilojoule por mol. Você deve ter percebido que o oxigênio eu não passei, né? Já vou chegar lá. Então, primeira coisinha. O enunciado está lá. Vai estar escrito assim, ó. O metano, GNV, gás natural veicular utilizado em combustíveis, é um derivado do petróleo. Também ele pode ser obtido a partir de matéria orgânica em decomposição, blá, blá, blá. Contextualizei. Agora vamos para o comando. O comando diz assim, ó. Dadas as entalpias de formação, calcule o ΔH da reação. Calcule o ΔH da reação. Pronto. Comando, calcule o ΔH da reação. Encontre o ΔH da reação. Pronto. Aí você olha assim, peraí. Ele deu o ΔH do metano? Deu. Deu o ΔH do CO2? Deu. Deu o ΔH da água? Deu. Lógico, tem estado físico aqui, vapor, aqui vai estar vapor também, aqui é gasoso, aqui vai estar o gasoso também, aqui é um gás, aqui vai ter o gás também. Esses são detalhezinhos que vão aparecer lá. Mas assim, está faltando está faltando oxigênio. Lembra que eu falei de substância simples, alotropia, ó. Substância simples. Quando vocês tiverem substâncias simples, elas têm ΔH de formação padrão igual a 0. 0. Então, ΔH de substância simples é 0. Lembra da alotropia? O2 e O3. Quem é que tem 0? É o O2. O O3 não é 0. Mas aí ele vai dar. Está na tabelinha, ele já deu. Se não está na tabelinha, porque é 0. Isso é muito fácil. Então, ele já deu, ó. O ΔH do metano, do CO2, da água, o oxigênio é 0. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular. Calcular como, professor? ΔH. ΔH é H final menos H inicial. Final menos inicial. O que é final aqui? É o CO2 e a água. O que é inicial aqui? O CH4 e o O2. Só tem um detalhezinho. Nunca se esqueçam de balancear. Tem que fazer o balanceamento. Toda a reação de termoquímica, cinética química, equilíbrio químico, cálculo estequiométrico, pior ainda, né? Sempre tem que fazer o balanceamento. Então, olha só. CC. H4, ó, 2 vezes 2, 4. O oxigênio tem 2 aqui, mais 2 aqui, 4. 2. Fechou. Agora está balanceado. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a entalpia final. Final. O que está saindo aqui? Está saindo o CO2, que é menos 150 kJ por mol. Mas só tem um mesmo, né? Só tem um, então tá. O que mais que está saindo aqui? Está saindo H2O, que é menos 200 kJ por mol. Mas está vendo que são 2, ó. Então é menos 200. Então, ó, tudo isso aqui está saindo. Agora, o que está entrando na reação? Início, ó. O que está entrando? H inicial. Só o CH4, que é menos 100. O que faz o ΔH? Final menos inicial. Então, ó, final 2,4,550, inicial menos 100. Então, eu tenho ΔH igual menos 550 menos 100. Menos 550 menos 100. Então, ΔH vai ser menos 550 mais 100. ΔH igual a menos 450 kJ. Pronto, calculei o ΔH. Aí a perguntinha, ΔH negativo é o quê? Exotérmico. Fácil, né? Então, esse aqui é um exemplo que eu inventei agora, um exercício que eu inventei agora. Mas nós vamos fazer um de vestibular. Lógico que nós vamos fazer um de vestibular, imagina se não. Deixa eu compartilhar a telinha de novo aqui. Entalpia de formação. Está aqui, bonitinho. Exemplo de vestibular. Exercício. Esse já está resolvido. Quando vocês olharem lá o PowerPoint que eu vou mandar, a questão já está resolvida, não precisa nem se estressar.
Sendo o ΔH de formação do óxido de ferro 2 igual a menos 64, e o ΔH de formação do óxido de ferro 3 igual a menos 196, o ΔH da reação abaixo é... Então, vou apagar aqui e vamos resolver ele aqui, sem estresse, sem mistério nenhum. Então, vamos fazer aqui. Primeiro, ele deu a reação? Deu a reação. 2FeO mais meio de O2, flechinha, Fe2O3. Ele deu o ΔH de formação? Deu, ó. Sendo o ΔH de formação do óxido de ferro 2, menos 64,04. Ele deu o ΔH de formação do outro? Deu, menos 196,5. Ele deu o ΔH de formação do oxigênio, substância simples? Não. Zero. Não deu, então é zero. Aí você vai ter que fazer o quê? Final menos inicial. Então, vamos aqui, ó. ΔH igual HF menos HI. Vamos fazer separadinho aqui, ó. O que é final aqui? Menos 196,5. Menos, vamos lá. O que tem no início aqui? HI. HI tem, ó, menos 64,04 quilocaloria por mol. Mas eu tenho 2 mols, olha aqui, ó. 2 Fe, então eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. Então, menos 128,08. Então, 196, ó, menos 196,5 mais 128,08. Então, ΔH vai dar menos 68, está ali, menos 68,4, letra A. Entenderam como é fácil? Eu fiz o exercício antes que eu acho que era pior que esse daqui, ó. Então, ó, letra A. Então, se o ΔH é negativo, a reação é ó, libera, no final tem menos, exotérmica. Já vamos aproveitar que nós estamos aqui, já vamos fazer outro já. Nem dá para esfriar o cérebro aqui, ó. Tá vendo como é rapidinho de fazer? Faz o balanceamento, olha o ΔH de informação. Tá lá, ó, CaOH2 mais CO2, flechinha, CaCO3 mais H2O. Então, vamos ler ali, ó. Os romanos utilizavam CaO, que é a cal de pedreiro, como argamassa nas construções rochosas. O CaO era misturado com água, produzindo CaOH2, que reagia lentamente com o CO2 atmosférico, dando calcário. Está ali a reação. Pronto, contextualizou, deu a reação, agora está faltando o comando. Qual é o comando da questão? Está lá embaixo. Ó. A partir dos dados da tabela e a variação de entalpia da reação, ó, a partir dos dados da tabela, faltou uma vírgula ali, a variação de entalpia da reação em kJ mol será igual a... Então, ele quer o ΔH da reação. Então, vamos lá. Quanto é que é o CaOH2? Menos 986,1. Quanto é que é o CO2? Menos 393,5. Quanto é que é o CO2? H2O, menos 241,8. CaCO3, menos 1.206,9. Então, ele já deu todos eles. Todos eles. Tá. Agora, o que a gente faz? Vamos ver se a reação está balanceada. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu até descompartilhar aqui. Voltando para o quadro. Ó. Descompartilhando. Ó. Cálcio, cálcio. O2 mais 2, 4. O3 mais 1, 4. Hidrogênio 2, carbono, carbono. Está balanceado já. Então, é 1 para 1, para 1, para 1. Não precisa multiplicar por nada. Está prontinho. Ó. Oh, meu Deus. Né? Então, ΔH vai ser HF menos HE. Então, vê. O que é final aqui? Ó? Menos 1.206,9 menos 241,8. O que é inicial aqui? Ó? Menos 986,1 menos 393,5. Só estou somando o que tem antes e o que tem depois. Tranquilo, né? 9 com 8, 17, vai 1, 6, 7, 8, 4, 4, 1, menos. Aqui, 6, 9, 17, vai 1, 2, 13. Pronto. Agora, o que está
ó, final menos 1.448,7 menos o inicial 1.379,6. Final menos inicial. Então, eu vou ter aqui menos 1.448,7 mais 1.379,6. Vai dar a respostinha. Não vou perder meu tempo aqui fazendo essa continha, né? Compartilhar aqui, ó. Vai dar, letra B, menos 69,1. Menos 69,1 kJ mol. Ou seja, uma reação exotérmica. Como é fácil, fácil, muito fácil isso aqui. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Tem mais um últimozinho aqui, ó. De novo, ó. Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre CuO igual a menos 37 e o ΔH de formação do óxido de cobre Cu2O igual a menos 40, o ΔH da reação será de quanto? Agora ele quer o ΔH da reação. Será que está balanceada essa reaçãozinha? Será que ela não está balanceada? Não esquece. Se não fizer o balanceamento, danou-se. Tem que fazer o balanceamento. Então, ali, ó, Cu2O mais meio de O2, 2CuO. O Cu2O é menos 40,4, ΔH de formação. E o CuO é menos 37,6. Ele já deu. ΔH do oxigênio, zero. Substância simples é zero, não tem mistério. E agora, ΔH final, ΔH vai ser final menos inicial. Detalhe, olha aqui, ó, aqui tem dois, ó. Tem dois, ó. 2 cobre, cobre 2. Meio de O2 é 1, mais 1 aqui são 2, ó. 2 oxigênio. Está balanceadinho. Então, eu vou ter, ó, final, menos 37,6, menos 37,6. Eu tenho esses dois aqui. Estou juntando assim, ó. Menos o início, menos 40,4. Então, ΔH vai ser 6, 6, 12, vai 1, 7, 7, 14, 15, vai 1, 75, mais 40,4. Vai dar uns 20, 35, 34 e pouco, menos 30 e alguma coisa. Menos 34,8. Menos 34,8. Que é a letra A. Questãozinha fácil, viram como é automático e mecânico, é facinho de fazer? Facinho de fazer. Agora vem a lei de Hess, que a gente vai ver na próxima aula. Então, nós estamos aqui a 36, faltam 3, 4 minutinhos. Então, só para relembrar, ó, termoquímica tem duas partes, uma teórica e uma de cálculo. A parte teórica é classificar a reação. Quando bota o olho em cima da reação, você vai dizer se ela é endotérmica, exotérmica. Reações de combustão são todas exotérmicas. Legal. Mudança de estado físico, fica atento. Sólido para líquido tem que derreter, tem que esquentar o gelo para derreter, então absorve calor. Líquido para sólido tem que botar no congelador, então tem que tirar calor da água para ela virar gelo. Fácil. E as outras reações, elas vão ter o calor antes ou depois da reação, ou elas vão ter o ΔH. ΔH libera, 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 no final tem menos. ΔH negativa é exotérmica. Absorve, 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 no final tem mais. ΔH positivo, endotérmica. No cálculo do ΔH tem 3 maneiras. Entalpia de formação, lei de Hess, energia de ligação. Nós já vimos a entalpia de formação. Semana que vem a gente continua. Amanhã a gente vai terminar a parte de isomeria, isomeria óptica e geométrica. Aí a gente fecha a parte de química orgânica, lá da apostila 1, estava bem atrasada, mas não era minha, né? Eu tinha uma aula por semana. Então, assim, agora a parte, nós já estamos na química do livro 2 já. Então, beleza, galerinha? Obrigado pela participação de vocês. Deixa eu ver aqui. Obrigada pela aula, professor. Beijos para vocês. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Deixa eu dar tchauzinho para quem que não veio hoje aqui, ó. Ah, a Peppa não deu tchauzinho para vocês. Tchau, pessoal. Vocês nem tinham visto ela hoje, né? Ela não estava pendurada no quadro. Tchau, gente. Beijo para vocês. Beijo, 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 beijo. Meu fofa. Tchau, professor. Beijo para vocês. Boa semana. Muito obrigada.